Fala, meu povo, estamos aqui de novo para falar agora sobre segunda e terceira leis de Newton. No vídeo passado a gente fez a introdução à dinâmica, explicamos o que é uma força, como é que funciona essa interação entre os corpos e explicamos o que é a primeira lei de Newton, baseado lá naquele princípiozinho da inércia do Galileu. Inclusive falamos sobre plano inclinado, como é que o Galileu chegou nessa conclusão e tudo mais. Hoje o que a gente vai fazer? Não tem como a gente, vez por outra, não fazer referência à primeira lei de Newton, mas o nosso foco hoje vão ser as outras duas leis, tá? A segunda e a terceira. A gente adiantou como é que elas funcionam na aula passada, né, no vídeo passado, mas agora a gente vai realmente dar os detalhes e explicar como é que funcionam essas outras regrinhas, tá certo? Então vamos seguir. Olha só, pessoal. Primeiro vamos para a segunda lei de Newton. Deixa eu só dar uma conferida aqui se eu estou no meio. Ó, ficou bem certinho. Não estou tapando o slide dessa vez. Então, olha só, gente. Ó, segunda lei de Newton. Olha essas anotações que eu fiz aqui. Ó. Vamos para esse primeiro tópico. Quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele se acelera. Inclusive, no vídeo passado, a gente falou sobre essa ideia do equilíbrio na primeira lei de Newton. O equilíbrio é quando todas as forças que estão atuando sobre o corpo se anulam. Quando você puxa para um lado, puxa para o outro e o puxão é o mesmo. Você fica no mesmo lugar, não sai do canto. Quando esse puxão não é zero, ou seja, quando ele tem um rumo, quando você puxa uma cadeira, empurra um carro, que foram os exemplos que nós citamos na aula passada, quando essa força externa atua e ela não é zero, o corpo vai sofrer uma aceleração, uma variação na sua velocidade. E aí nós vamos dizer que essa aceleração possui a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante. Quando você empurra o carro começa a acelerar naquela mesma orientação do empurrão. Né? Você chuta uma bola, a bola vai sair vai acelerar naquela mesma orientação do seu chute. Né? Você vai puxar a cadeira, né? A cadeira, a aceleração que a cadeira vai sofrer vai ser exatamente na mesma orientação da força que você está aplicando. O que mais que a gente vai dizer? O vetor força resultante, porque força é uma grandeza vetorial, isso foi uma coisa que a gente não detalhou no primeiro vídeo. A força tem uma direção, tem que ter direção e sentido. Se eu digo que eu estou aplicando uma força, eu preciso dizer para onde para o lado, para o outro, é para cima, para baixo, para onde é essa força, né? Eu tenho que dar uma orientação, então ela é vetorial. E aí a gente vai dizer também que o vetor força resultante é igual ao produto da massa pelo vetor aceleração do corpo. Em linhas gerais, o que significa essa confusão aqui, né? Significa isso, gente. A força nada mais é do que a massa vezes a aceleração. Eu quero descobrir quanto vale a força que eu apliquei. Então, se você tiver a massa do corpo que sofreu essa força, a ação dessa força, e souber o quanto ele acelerou, tem como você descobrir. Força é massa vezes a aceleração. Qual é a unidade de medida? A da massa a gente sabe que é quilogramos, no SI, Sistema Internacional. Da aceleração a gente também já trabalhou, é o metro por segundo ao quadrado. Quando eu junto as duas, fica quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Eu não vou fazer essa misturada de unidades. Eu vou dar um nome específico para essa mistura, que é o Newton, tá? Para homenagear o Isaac Newton, que é o cara que dá a base, né, dessas coisas que a gente está estudando. Então a gente usa normalmente o N. O N é a abreviação, então se você vê alguma coisa tipo 30N, você já sabe que é uma força de 30 newtons. Quando as pessoas me perguntam de início assim, como é que a gente compara o Newton, né? Uma comparação grosseira, mas que pode te ajudar a entender melhor o que é o Newton, é o seguinte. Eu sempre digo assim, só, pega um pacote de 1 kg e bota na sua mão. 1 kg de arroz, ou 1 kg de açúcar, 1 kg de qualquer coisa. Segura aqui o pacote. A força que você está fazendo aqui para segurar esse 1 kg é uma força de aproximadamente 10 newtons. Certo? Vai ter a ver com a aceleração da gravidade na Terra, depois a gente entende melhor por que é isso. Mas 1 kg, a força que você tem que fazer para segurar 1 kg é mais ou menos uma força de 10 newtons, para você ter um parâmetro de comparação. Bom? Vamos falar mais coisas, né? Então essa formulazinha da segunda lei, que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, ela vai nos levar a algumas conclusões importantes. Veja só. Força em newtons, massa em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado. Ok. Mas veja como tem lógica. Tá? Olha para essa situação que eu coloquei aqui do lado. Ó. Você vai empurrar num skate, nada a ver isso, né? Mas vamos supor que você empurrou no skate uma criança pequena e um elefante. Vai fazer a mesma força. Exatamente o mesmo empurrão que você dá no elefante, você vai dar no menino. Pense na lógica. Quem acelera mais? O elefante, grandão, pesadão, se não tiver quebrado o skate, claro, né? E o menino. Quem acelera mais? Você não precisa nem fazer isso na prática, né? Para você saber que
a criança vai-se embora, né? Vai matar o menino, né? No skate. Enquanto o elefante talvez nem saia muito do lugar. Por que isso? Porque o menino tem uma massa absurdamente menor do que o elefante. E aí, olha como faz sentido a fórmula, né? F igual a m vezes A. Olha só, a força é a mesma, mas se eu tenho uma massa muito grande, massa e aceleração nesse caso vão ser inversamente proporcionais, então a aceleração vai ter que diminuir para compensar, para a multiplicação continuar dando o mesmo valor. Então, se eu tenho a mesma força, quem tem mais massa acelera menos. Quem tem menos massa acelera mais. É uma coisa que a gente percebe na nossa experiência do dia a dia, não é muito difícil perceber isso, e está aqui justificado matematicamente pela segunda lei de Newton. Aqui em cima, a gente tem a definição do Newton como sendo aquela força que causa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado num corpo de massa 1 kg. Então você tem aí 1 vezes 1 dá 1, é 1 newton. Tá? Então, essa seria uma definição mais fundamental, certo? Mas, para a gente ser mais prático, pensa naquela do quilo de arroz na sua mão, certo? Vamos para a terceira lei. A segunda lei é só aquilo ali, viu, gente? Ah, mas ela vai ter uma série de consequências, certo? Então, tem mais coisa. Mas depois eu falo, né? Senão o povo vai ficar com raiva de mim, vai ficar assustado. Ó, terceira lei, gente. Terceira lei é aquela famosa lei da ação e reação. Então a gente vai dizer assim, ó, quando um corpo aplica uma força sobre o outro, que é a tal da ação, recebe dele uma força oposta de mesmo modo, que é a reação. Quer um exemplo simples? Já ficou com raiva da vida, do universo, deu um murro na parede? Se você tiver feito isso, você sabe que dói, né? Se você der uma pancadinha leve, se você pegar aqui na parede, eu vou acabar meu chroma key aqui, peraí. Se eu der uma pancadinha leve na parede, minha mão dói pouco. Beleza. Mas se eu der uma pancada bem mais forte, aí minha mão começa a doer mais. Quanto mais forte eu bato, mais dói minha mão. Por quê? Porque essa reação, tá? Essa reação da parede na minha mão, ela vai ter mesma intensidade. Certo? Então, olha só que interessante isso, as características do par ação-reação. Então, toda vida que você aplica uma força em alguém, você recebe uma força desse alguém de volta. Essa situação aqui de cima, você está empurrando o carro. O que você tem que fazer na hora que você está empurrando o carro? Você tem que tentar conseguir uma boa aderência dos seus pés com o solo. Você tem que se joga um pouco para frente para empurrar o carro. Por quê? Porque você está recebendo uma força de reação do carro. Certo? Essa força de reação é aquela que te dá trabalho de andar quando você está empurrando o carro. Ao mesmo tempo que você está empurrando o carro te empurra. E aí você tem que prender bem o pé no solo para conseguir. Se o piso estiver molhado, você vai começar a patinar, não vai conseguir empurrar o carro, vai ficar na mesma. Né? Então, quais são as características do par ação-reação? Eles vão ter mesmo módulo e mesma direção. Mesmo módulo é mesmo valor. É a história do murro na parede. Quanto mais forte você bate, mais dói sua mão. Porque a reação é do mesmo módulo, mesma intensidade. Mesma direção. Se eu empurro na horizontal, eu recebo uma força na horizontal também. Se eu empurro na vertical, eu recebo uma força na vertical também. O que vai ser diferente são os sentidos. Por quê? Você aplicou um murro na parede para cá, a força que você recebe é para o outro lado. Você está empurrando um objeto para ele subir, você vai sentir uma força para a sua mão descer. Né? Sempre o sentido é oposto. Você chuta uma bola, como está aqui quase na minha cabeça, né? Você chuta uma bola. Se a bola for muito pesada, pode ser que seu pé comece a doer. Porque a mesma força que você faz, você recebe de volta. Só que a bola tem mais massa, então a gente pode dizer, de grosso modo, que ela tem mais inércia, ela vai ter mais resistência a essa variação de movimento. E aí provavelmente vai doer mais no seu pé, né? Porque você vai ter que fazer uma força maior para ela se movimentar. Aí entra naquela história do murro na parede. Quanto mais forte você bate, mais dói sua mão. Se for um chute, mais dói o seu pé. E aí veja só, meu povo. E aqui esse é o detalhe que às vezes a galera se confunde, se enrola legal. Porque aí o cara diz assim, ó, se eu estou empurrando com uma força F, estou recebendo a mesma força ao contrário, essas forças vão se cancelar, então ninguém sai do lugar. Se eu partir desse raciocínio, a gente não consegue andar, a gente não consegue fazer nada nessa vida. Porque sempre as forças vão se anular. Sempre a ação vai cancelar a reação. Ou vice-versa. Né? Não é assim. Por quê? Porque as forças são aplicadas em corpos diferentes. Isso aqui, gente, é uma coisa que a galera esquece demais. Tá? Então veja só, o par, ação, reação. Elas não são aplicadas no mesmo corpo. Eu só posso anular duas forças se elas estiverem sendo aplicadas no mesmo corpo, ou pelo menos no mesmo sistema, se for um conjunto. Tá? Se for um conjunto de corpos, se forem forças atuam no mesmo conjunto, ok, aí se anula. Mas se a gente estiver falando no caso desse, o cara empurrando o carro, uma força é no carro, outra força é no cara.
está empurrando. Então não é no mesmo corpo, são em corpos diferentes. Por isso que a gente consegue movimentar o carro. Senão ninguém adiantava. Ei, me ajuda a empurrar esse carro. Não, eu vou não, cara, que não vai sair do lugar, as forças vão se anular. Não é assim que funciona. As forças atuam em corpos diferentes. Aí como é que o carro anda? É porque aí, meu filho, você vai trabalhar a sua aderência com o solo, vai trabalhar o seu atrito com o solo para compensar essa reação do carro que você está recebendo. O carro não vai conseguir se segurar tanto no solo, as rodas vão girar, se você não tiver a brilhante ideia de deixar o freio de mão levantado, né? Se deixar o freio de mão baixo, o carro não vai conseguir segurar muito e ele vai terminar entrando em movimento. Tá? Essa é a ideia da terceira lei de Newton. Vou para a reta final de hoje só apresentando algumas forças para vocês, tá? Algumas forças importantes. Vou começar mostrando aí para você, ó, quando você está empurrando ou puxando o objeto, vai sempre surgir uma força, a gente vai representar o vetorzinho da força e tudo mais. Vamos falar sobre as forças, basicamente, né? Primeira força, uma força super comum nos problemas de física, é a força normal, tá? A força normal é uma força entre a superfície e o objeto. É sempre entre a superfície onde você se encontra, ou o corpo que você está analisando, onde ele está, certo? Essa força ela tem esse nome de normal porque ela é sempre perpendicular à superfície. Quando a gente diz que uma coisa é normal, uma das formas de dizer que algo é perpendicular é dizer que ela é normal, tá? Por isso que ela tem esse nome. E aí você vai ver que a preocupação dessa força normal não vai ser com o corpo em si, mas em relação à superfície, ó. Se a superfície for horizontal, ela faz 90 graus com a horizontal. Se a superfície for inclinada, ela vai fazer 90 graus com essa superfície inclinada. Tá? Então a força normal ela está preocupada com a superfície. Ela sempre vai fazer 90 graus com a superfície. Certo? Sempre quando tiver esse contato com o solo, você vai sempre se ligar nessa força normal. Por exemplo, porque se você estiver sobre um piso, né? Por que você não está sendo puxado pela gravidade afundando, entrando na terra? Por quê? Porque o piso, o chão, está lhe sustentando. Na hora que a gravidade está te puxando, com a força que a gente vai chamar de peso, você força o solo diz, você não vai descer. E aí o solo reage fazendo uma força de volta, que é justamente essa força normal. Tá? É a força que te sustenta em cima das coisas. Você está sentado na cadeira, quem está fazendo a normal em você? A cadeira. Você está em pé no solo, quem faz a normal em você? O solo. Aí essa força te segura e impede que você comece a afundar na terra, por exemplo. Tá? Isso faz com que muita gente confunda a força normal como sendo uma reação ao peso. A gente vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reação anormal está na própria superfície. Tá? É uma interação com a superfície. Eu empurro a superfície para baixo, a superfície me empurra para cima. Mais ou menos isso. Vamos para outra força, força de atrito. Por mais que a gente diga que uma superfície é lisa, tá? Se a gente for, mesmo que no olhar microscópico, a gente vai perceber que há uma série de deformidades na superfície. Então, quando tem uma bola arrastando no solo, você jogou uma caixa, a caixa está arrastando na superfície, o que vai acontecer? Vai passar um tempo, esse movimento vai ser minado, vai terminar entrando em repouso. Por quê? Porque tem uma aderência dele com a superfície. Tá? Se a gente for olhar, por exemplo, nessa figura que eu coloquei aqui, a gente vai ver que as superfícies têm deformidades que na hora que eu arrastar uma sobre a outra, é como se eu tivesse pequenos dentinhos se encaixando. E aí vai gerar microtensões, que o resultado final vai ser uma força que a gente vai chamar de força de atrito. É uma força que vai ser sempre paralela à superfície que você tem, e ela é resultante das irregularidades da superfície. Depois a gente vai aprofundar e ver como é que calcula o atrito. Por hora eu quero só que você saiba que o atrito é isso. Tá? Então, por exemplo, quando você fica fazendo isso com as mãos, né? Uma coisa que a gente percebe é que esquenta. Por quê? Porque é uma das formas de dissipar a energia do movimento. Uma parte da energia do movimento das minhas mãos vira energia térmica, tá? Esquenta, certo? Por isso que vai ficando quentinha as mãos quando você esfrega uma na outra. Tá? Isso aí é energia sendo dissipada por conta das deformidades dos corpos. Muito bem, outra coisa, ó, vamos lá. Mais três forças aqui. Eu vou começar citando essas duas, depois eu saio para você ver a força elástica. Terceira força, tração. É quando você usa uma corda ou um cabo para puxar uma coisa. E não esqueça, sempre é para puxar. Às vezes, na hora dos desenhos, dos esquemas, não fica muito claro isso. E você pode terminar caindo no erro de botar uma força numa corda como se estivesse empurrando. Ninguém empurra nada com corda. Pense sempre nisso, sempre no sentido de puxar. E a atração, essa força que é mediada, né, digamos assim, quando a gente vai mediar uma interação por meio de uma corda, a gente vai ter essa força que a gente chama de tração, ela vai ser a mesma em todos os pontos da corda. Tá? Então, por exemplo, se você fez um puxão e aí essa caixa sentiu uma atração para cá, você também vai sentir uma atração oposta
mas ela vai ter o mesmo valor, certo? Como se fosse aqui ação e reação, né? Vai ter o mesmo valor. Vamos para a próxima aqui. Essas forças, só adiantando aqui para vocês, abrindo um parêntese, antes de eu falar sobre peso, é que eu estou jogando para vocês, mas na hora que a gente for para as questões, vocês vão ver onde é que elas aparecem, né? Como é que a gente trabalha com cada uma delas. Aqui é só para você ter conhecimento de que essas forças existem, né? Para na hora que eu for resolver as questões, você, oi? Que é isso? Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar, tá? Então vamos aqui, vamos para o peso. Cara, peso é uma força muito importante. Das questões que a gente vai resolver nessa primeira parte, é a única força de campo que a gente vai realmente se preocupar. A gente vai se preocupar basicamente com os contatos e com o peso. É resultante da atração gravitacional da Terra, sempre direcionada para o centro do planeta, e a formulazinha para calcular o peso é essa aqui, que nada mais é do que aquela fórmula, força igual a massa vezes a aceleração. A diferença aqui é que o nome da força é peso, e a aceleração, especificamente a aceleração da gravidade local, que a gente já trabalhou nos casos de queda livre e os lançamentos horizontal e oblíquo, certo? E lançamento vertical também. Tá? Então, não é a fórmula nova aqui, eu estou só repaginando a fórmula da segunda lei de Newton, certo? A equação da segunda lei de Newton. E aqui, gente, ó, para a gente voltar àquele assunto lá da normal, a reação ao peso está na própria Terra. A gravidade é uma força muito curiosa, tá? Porque é assim, a Terra me puxa, eu também puxo a Terra. Certo? Aí por que na hora que eu pulo, sou eu que desço, não é a Terra que sobe? Aí você vai para a segunda lei de Newton. Quem tem mais massa? Lembra do elefante no skate, da criança no skate? Quem tem mais massa? A Terra é infinitamente maior e tem infinitamente mais massa do que você. Então, a aceleração dela vai ser absurdamente irrelevante, desprezível. Tá? Você que tem a massa muito pequena vai ter uma aceleração muito maior. Né? E aí sim não vai ser desprezível. Certo? Então, essa é a ideia. Essa é a força peso, sempre direcionada para o centro da Terra. Deixa eu sair daqui para você ver a força elástica, né? Cara, quando nós temos molas ou elásticos, tá? A gente vai ter essa força, que a gente chama de força elástica, e ela está sempre associada à deformidade da mola. Eu vou falar de mola, tá? Mas ele se associa com o elástico também. Então, veja só, para calcular a força numa mola, tem uma formulazinha chamada lei de Hooke, certo? É uma regrinha da época do Newton também, inclusive o Hooke era um desafeto do Newton, né? Dizem as más línguas. E aí o que acontece, gente? É uma regra empírica, tá? Isso aqui é baseado na experiência mesmo, né? Tem uma dedução muito clara, você faz o experimento e vê que funciona. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois fatores que interferem diretamente na força de uma mola. Uma delas é o que a gente chama de constante elástica. Constante elástica é uma medida experimental e ela indica para a gente a dureza da mola. Tá? Se é uma mola muito dura, vai ter uma constante elástica alta. Eu vou ter que fazer muita força para deformá-la. Se for uma dessas de caneta, né, que você aperta e a ponta da caneta sai, que com pouco esforço você faz é deformar a mola, esculhamba ela toda, então nesses casos aí você vai ter uma constante elástica muito baixa, quer dizer, com uma força pequena você já vai causar uma deformação grande nela. E o outro fator é a própria deformação da mola. Quanto mais você deforma a mola, não a ponto digamos assim, de quebrá-la, né, ou de danificá-la, né, quanto mais você muda o tamanho, que a gente vai chamar de elongação, quanto mais você provoca essa elongação na mola, maior vai ser a força. Então é só multiplicar uma coisa pela outra. Quando for na hora das questões, a gente esclarece um pouco mais como é que é o raciocínio aqui. Tá bom? Deixa eu voltar, que agora eu vou trazer só uns probleminhas para vocês e a gente finaliza, tá? Por enquanto, problemas teóricos mesmo. Depois a gente vai ter uma aula sobre o diagrama do corpo livre, onde eu vou dar detalhes como é que você trabalha. Vamos aqui para uma questão da UFMG 2007, certo? O UFMG é um vestibular que tem questões muito cara de Enem. Muito cara de Enem mesmo, certo? Então acompanha aqui comigo. Questãozinha assim, ó. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura a seguir. Você está vendo aí os blocos e tudo mais. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se em direção ao outro devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa m do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Seja AI, o módulo de aceleração, e FI, o módulo da resultante das forças sobre o ímã, para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, AF e FF. E aí ele vai perguntar assim, ó,
Com base nessas informações, é correto afirmar que... O que ele quer que você faça? Ó? Ele quer que você faça um comparativo entre as forças que o ímã e a barra de ferro vão sentir e quer que você faça um comparativo das acelerações. Então vamos lá. Gente, primeiro sobre força, muito simples, tá? Vai haver uma atração entre o ímã e o ferro, vai haver uma força, que a gente vai chamar de força magnética aqui, certo? Que vão formar um par ação-reação. O ímã puxa o ferro puxa o ímã. Como é um par ação-reação, eu não tem para onde correr, a força do ímã tem mesmo módulo da força do ferro, certo? Então essa primeira informação, eu estou baseado aqui na terceira lei de Newton, ação e reação, por isso que eu já cancelo logo o item C e o item D. Eu fico só com A e B como alternativas. Agora vamos analisar a aceleração. Só que aí, gente, a aceleração vai depender da massa, né? Quem tem mais massa acelera menos. Então eu espero que o ferro, que tem o dobro da massa, acelere 2 vezes menos do que o ímã, certo? Então a gente já está direcionado aqui para a resposta do item B. Se você quiser isso matematicamente, você pode simplesmente dizer isso, ó. Você pode dizer que a força do ímã é a massa do ímã, que é m, vezes a aceleração, e a força do ferro é a massa do ferro, que é 2m, vezes a aceleração do ferro, certo? Só que aí eu já não disse que essas forças são iguais, então você vai igualar isso com isso aqui. Aí você vai dizer que m vezes a aceleração do ímã é 2m vezes a aceleração do ferro. Você cancela m com m e fica a aceleração do ímã igual a 2 vezes a aceleração do ferro. É exatamente o que está no item B, e com isso a gente finaliza essa questão. Tá? Vamos seguir adiante. Ó. Mais um probleminha. Considere as seguintes informações. Deixa eu ver se eu estou na frente, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho se eu estou na frente. Não, estou não. Cobrindo não. Vamos lá. Segundo a primeira lei de Newton, é necessária uma força resultante para manter com velocidade constante o movimento de um corpo se deslocando numa superfície horizontal sem atrito. Olha o que ele diz aqui. É necessária uma força, tá? Para manter o cara com velocidade constante. Gente, isso é falso. Eu disse para vocês, já naquela aula de primeira lei de Newton, que existe uma situação, né, chamada equilíbrio, e que o equilíbrio pode ser com velocidade constante, que a gente chama de equilíbrio dinâmico. É uma das situações. Então não é necessário uma força. É como muitos corpos estão no espaço, aí, vagando, corpos errantes no espaço, planetas errantes. Muitos deles devem estar aí em MRU até caírem no campo gravitacional de alguém. Certo? Vamos para o item 2. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida por um corpo é a razão entre a força resultante que age sobre o corpo e sua massa. Ó, F igual a m vezes a. Ele diz que a aceleração é a razão, então vamos passar o m para o outro lado, dividindo, né? Ó. Então a aceleração é F dividido por m. Então ele diz que a razão entre a força resultante que age sobre o corpo e sua massa. Perfeito, ó. A razão, a divisão entre a força e a massa, verdadeiro. Vamos para o terceiro. Conforme a terceira lei de Newton, a força peso e a força normal constituem um par ação-reação. Foi o que eu mais falei nessa aula aqui, né? Tem nada a ver. A reação da normal, né? A reação da normal está na própria superfície, que está sustentando o corpo, e a reação ao peso está na própria Terra, ou no planeta, no local, né? Que está gerando o campo gravitacional, que está prendendo o cara. Então, só tem uma informação correta, um item correto, que é o item 2. Por isso, nosso gabarito é o D de dado. Vamos para a última questãozinha dessa aula de hoje, desse vídeo. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão, cuja massa é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. Certo? Então, o que eu vou dizer para você? O que eu vou dizer para você é muito simples, tá? A massa do caminhão é 5 vezes maior que a massa do carro. Vou botar CR de carro, CM de caminhão. Mas na hora da pancada, a força é a mesma para os dois. Ação e reação, terceira lei de Newton. Então eu vou dizer que a força que o caminhão vai sentir é a mesma força que o carro vai sentir. E aí, exemplo daquele primeiro problema do ímã e da barra de ferro, eu já sei que a aceleração do carro vai ser 5 vezes maior que a aceleração do caminhão, porque ele tem massa 5 vezes menor. Tá? Se ele tem massa menor, ele acelera mais. 5 vezes menor, acelera 5 vezes mais. Tá? Porque são inversamente proporcionais aí no caso. Então vamos lá, item A. Ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade. Não, quem leva pior é o carro, porque tem menos massa. Por isso que numa colisão, na estrada, normalmente quem leva pior são os veículos pequenos. Justamente por essa questão de terem massa menor. B de bola. Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Ok, sim, a força de impacto tem a mesma intensidade, tem o mesmo valor.
C de casa. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa que a do automóvel. É o contrário. Como ele tem mais massa, ele desacelera menos, né? É por isso que os caminhões não costumam, né, não levar a pior em acidentes de trânsito. D de dado. O automóvel experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa que a do caminhão. Falso. A força é a mesma, tá? O que vai ser diferente vai ser a aceleração, porque a massa do carro é menor. Item E. O caminhão experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa. Força de impacto tem nada a ver com força de impacto. A força é a mesma, no entanto, quem tem menos massa acelera mais. Só isso, ok? Então hoje eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente vai entrar na parte mais de cálculo mesmo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o diagrama do corpo livre. É uma das ideias mais importantes para a gente resolver aqueles problemas de bloquinhos, problemas clássicos de leis de Newton e até com aplicações, mas que envolvam o mesmo tipo de raciocínio, ok? A gente se vê no próximo vídeo.